Ah, Bom, dando continuidade à nossa conversa, né, nesse segundo vídeo, a gente encerrou lá e eu disse que a gente iria falar um pouquinho sobre frustração, né? Porque a frustração é uma coisa generalizada. Todo mundo passa por frustração na vida, é inevitável, né? A vida, as coisas não são permanentes, então todo mundo tem que lidar com isso. Agora, para um autista lidar com frustração é uma coisa bastante complexa, porque é algo que o nosso cérebro, o nosso sistema operacional não compreende e não aceita, né? Em função da rigidez. A gente tem uma rigidez muito grande, as coisas elas são planejadas e organizadas para ocorrerem numa determinada ordem, e qualquer coisa que fuja a isso gera um nível de frustração muito grande e as reações são sempre muito negativas. Então, quando a gente é pequeno, ah, a gente é chamado de birrento, de teimoso, né? E só que a gente vai crescendo e nada disso muda, né? A gente pode mascarar as reações, né? Então a gente vai fazer uma birra um pouco mais aceitável, mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer. Como é a Andressa lidando com frustração na vida cotidiana, na vida acadêmica e no trabalho? Como é que funciona isso para você? olha, é complicado. Em geral, eu guardo para algumas pessoas que eu não tenho muito proximidade, elas juram que eu sou a pessoa mais calma do mundo. Mas por dentro eu tô em ebulição, né? Quando é uma pessoa que realmente que ocorre uma frustração envolvendo alguém que foi muito desagradável, eu sou explosiva, né? Eu sou aquela que vai falar mais no imperativo, eu sou aquela que vai alterar o tom de voz, né? Inúmeras vezes eu passei por pessoa pavio curto, sem paciência, né? Na vida profissional, a gente aprende, né, depois de uma certa idade, que você tem que engolir muito sapo mesmo, né? E o autista, ele vive de engolir sapo, porque tudo, a todo momento, está saindo do controle. E aí você, é aquilo que você falou, você vive a flor da pele, você vive em constante estresse por conta disso, né? Com relação, assim, a relacionamentos amorosos, é bem complicado, porque no meu caso, para eu chegar ao ponto de entrar num relacionamento amoroso, é porque eu estabeleci uma conexão muito grande com aquela pessoa. E isso significa que eu, em parte, desarmei todos aqueles mecanismos de mascaramento, né? Então, em geral, essa pessoa sofre bastante essa questão do destemperamento, né? Em torno das frustrações. Teve uma vez na minha situação cotidiana que eu cheguei na clínica de psicologia e tinha mudado, né, a maneira de fazer o acesso ao consultório, né? Cara, e é aquilo que você falou, a gente não faz nada por acaso. Eu tinha me programado mentalmente que eu ia chegar exatamente 10 minutos antes para poder subir e fazer a minha sessão. Porque no mecanismo antigo, 10 minutos era mais do que o suficiente. Como era um mecanismo novo, estava sendo mais lento que o mecanismo antigo, e em particular porque eu precisava fazer uma espécie de recadastro. Nossa Senhora, aquela sensação de frustração de o meu plano de que 10 minutos seria o suficiente para eu entrar no consultório pontualmente no horário da sessão, foi assim, e eu tive um rompante, né? Acho que foi uma das primeiras vezes que a minha psicóloga me viu assim, a ponto de ter uma crise realmente, né? E aí é muito difícil, porque você é tido simplesmente como uma pessoa desequilibrada.
né? Que não tem controle das suas emoções, que não sabe esperar, que não sabe ter paciência. E aí entra a frustração, Uhum. né? Entra a frustração duas vezes. Primeiro, porque você não conseguiu concluir aquele raciocínio que você fez antes de sair de casa. Aham. Segundo, vem a frustração porque você não conseguiu controlar os seus impulsos. Aí depois vem a vergonha, né? Nossa, por que que eu reagi assim? Sendo que, não que justifique um destemperamento, mas é muito difícil para um autista controlar esse impulso. Uma coisa que é muito interessante da gente olhar é essa questão das crises, né? Porque a gente também tende a denominar como crise o momento do ápice de uma explosão. Então, ela pode vir através de um choro intenso, ela pode vir através de um acesso de irritabilidade, de raiva, de agressividade. E Só um minuto que aqui a gente tem problemas. aqui, ó. Eu tenho um cão de 14 anos, ranzinza, implicando com um cão mais novo, que não é de dentro de casa, que está por aqui, né? Mas por que que isso acontece, né? Da gente dizer assim, nossa, agora eu tive uma explosão, agora eu tive uma crise. Às vezes que a gente chama de pânico, que é aquela coisa de sair correndo, né? Que é incontrolável, você precisa fugir, né? Ah, isso a gente vê como crise. Só que a crise no autismo, ela não começa aí. A crise ela já está instalada quando você tem a primeira resposta um pouco mais ríspida. Isso já é uma crise. Uhum. Quando o nível de irritabilidade começa a ser perceptível, aí já é uma crise. Quando o coração começa a disparar em excesso por uma atividade simples, corriqueira, já é um estado de crise. Você já entrou na crise. Ela pode chegar ao ápice ou não, tá? Mas isso É, já é crise. O que para um neurotípico seria considerado um funcionamento dentro da normalidade, para nós já é crise. E esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. E às vezes a gente tem profissionais que estão atuando na área. Esse curso que nós estamos aqui no projeto é um curso de psicologia, né? Mas, na verdade, autismo é algo que não é abordado, não só na psicologia, como na medicina em geral, né? Você sai da faculdade ah, praticamente não tendo ouvido falar a respeito. E quando ouve, sempre estão se referindo ao autismo de grau 3, né? E o autista de grau 1, ele é invisibilizado nesses aspectos, né? Então, o profissional, para ele se habilitar nessa área, ele tem que ter o interesse de buscar conhecimento, além do que ele recebeu na formalidade, né? Então, às vezes, nem o profissional que está te atendendo, ele consegue perceber isso. Ah, eu costumo dizer assim, eu tive o privilégio de ter me acompanhando pouco após o meu diagnóstico, porque o meu diagnóstico saiu no dia do meu aniversário, em 2022, né? E quando chegou, isso foi em junho de 2022, quando chegou em dezembro, eu estava num estado de burnout absurdo, sendo que eu sou aposentado por invalidez, em função da cegueira, eu fico a maior parte do tempo em casa com a minha esposa, mas qualquer mudança na minha rotina, por menor que seja, ela gera esse nível de estresse muito alto. E eu cheguei a um ponto assim que dava a sensação que eu estava entrando num estado de demência, de não conseguir executar tarefas do dia a dia, de ter esquecimentos absurdos. Eu que tenho uma memória prodigiosa, não estava funcionando assim. A dificuldade de formular as frases para me comunicar estava grande. E aí eu que já acompanhava a Gabriela há um bom tempo pelo canal Espectrando Consciente lá no YouTube, ah, tive a oportunidade de participar de um workshop com ela. E
me senti tão à vontade que eu falei com ela dentro desse workshop, né? Coloquei as minhas questões, ela achou muito interessante a questão da cegueira e da hipersensibilidade que eu tinha totalmente alterada, não só em função do autismo, mas em função do advento da cegueira, né, há 13 anos atrás, que alterou para muito mais a minha sensibilidade. E quando chegou em dezembro, num estado assim fatídico de quase, acho que de pré-demência, a minha esposa entrou em contato com ela e ela passou a me atender. Ela me atendeu por pouco mais de um ano. E qual foi a vantagem que eu tive com isso? Qual foi o privilégio? Ela é uma autista, ela fez agora 6 anos de diagnóstico. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, mestre em neurociências, e durante esse período, desde que ela foi diagnosticada, ela ressignificou toda a vida dela. Então, todo o estudo dela que ela faz em cima das pesquisas mais atuais com relação ao autismo é voltado para si, é para entender os próprios fenômenos. Mas ela tem um outro aspecto que é o de letramento, é de entregar todo esse conhecimento para o mundo, para o universo. Então, ela faz oficinas, faz workshops assim, onde você aprende muito. Né? Teve inclusive uma que nós entramos com ela, uma oficina, a previsibilidade era de 1 hora e meia de oficina. E nós ficamos 7 horas e meia com ela falando e dando informações. E ela só parou porque minha esposa entrou na conversa e falou para ela, Gabriela, chega, né? Você já está em exaustão. Mas ela não conseguia parar de entregar conteúdo. E é um conteúdo tão interessante porque ele vem por dentro do autismo, né? Então, quando você fala com ela as tuas questões, em muitos momentos ela para e fica assim, ela diz, gente, você está me descrevendo. Há uma troca tão grande que é assim, é uma sensação de pertencimento muito boa, né? E isso é muito Sim. diferente de você estar sentado diante de um profissional neurotípico que tenta compreender o que acontece com você, mas que não tem o alcance da vivência da, daquela experiência, entendeu? Então, Uhum. por isso que eu acho muito interessante quando a gente tem essa situação. A gente tem uma outra profissional que também deu uma entrevista aqui para esse projeto, incrível, que a gente faz parte do grupo dela também, que é a Gisela Fada, que não é autista, mas que vivencia o autismo 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Na sua convivência com seus pacientes, com seus amigos. Ah, o entorno dela praticamente é só de autistas. Então, eu digo assim, ela está se tornando um pouco autista pelo compartilhamento, pela vivência, né? E ela já consegue ter Uhum. esse olhar, olhar o mundo do nosso modo de olhar, né? Agora, tudo isso que a gente tem falado, Andressa, e como abordagem desse nosso assunto aqui, ele é muito focado no trabalho, porque é a disciplina, né? Psicologia e História Social do Trabalho. Ah, eu queria conversar contigo sobre o impacto disso tudo dentro do seu universo laboral, porque não tem como fugir disso, né? E como que você tem buscado gerenciar essas situações dentro do teu mundo do trabalho, do mundo acadêmico, da sala de aula. Como é que tem sido isso para você? Olha, Paulo, retornei para a sala de aula agora, né? Essa semana que passou, depois de 2 anos fora da sala de aula, porque eu estava realizando um pós-doutorado, e eu lembrei de você, porque a gente já tinha feito a primeira entrevista, e aí quando aconteceu a situação, eu lembrei de você. Eu disse, nossa, se a entrevista tivesse sido agora, eu ia contar isso ao Paulo, né? Agora eu estou tendo a oportunidade. É, Eu, eu passo, no primeiro dia de aula, eu fui me apresentar aos alunos, né? E explicar como é que seria a disciplina e a avaliação. Eram duas turmas, eu passei meia hora em cada turma. Quando eu terminei essa 1 hora,
né, de conversar com os alunos, Paulo, eu estava cansada, cansada de um jeito assim que parecia que eu tinha, sei lá, passado o dia inteiro em pé no quadro e eu apenas tive meia hora de conversa com cada turma, né? Só porque, na verdade, eram turmas, né? Tinham 15 a 20 pessoas na sala, em cada situação, e eu venho de um processo que é o trabalho só, né? E é uma característica, né, que depois pandemia, muita gente adulta foi atrás de um diagnóstico porque começaram a surgir as dificuldades, porque como você fica num processo de isolamento, as tuas capacidades, né, inibitórias das características do autismo, elas diminuem. E aí, quando você volta para o processo de socialização, você sente aquele baque. É porque a Foi perda mais ou de menos isso habilidades, né? aí foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Uhum. Uma coisa que eu já notei, Paula, é que eu não consigo ser 100% funcional inteiramente de segunda a sexta, né? Por quê? Porque se eu fizer isso, eu fico extremamente cansada. Gente, quando eu falo cansada, não é, eu sei que todo mundo trabalha e todo mundo se cansa, mas é um cansaço acima do normal, né? É um cansaço de quem vive constantemente, como se eu tivesse, sei lá, trabalhado 20 horas por dia, Andressa, né? e é um cansaço que não é apenas físico, é um É cansaço físico e que, mental. que gera uma perda de funcionalidade no processo cerebral. Isso tem que ficar muito claro. Sim, Nosso processamento cerebral, ele cai absurdamente. A nossa capacidade de comunicação cai absurdamente. A gente passa a ter dificuldade de compreender o que o outro está nos transmitindo e de gerar uma fala capaz de expressar o que a gente realmente precisa dizer, né? É como se a gente isso. perdesse essas funções. Funções executivas, elas acabam caindo. Então, coisas que você faz com naturalidade dentro da sua rotina diária, elas se tornam um fardo. Você precisa muito mais tempo para executar e muito mais tempo para ter sucesso nelas. As coisas começam a sair erradas e você diz: mas eu faço isso todos os dias, como que agora eu não sei, eu desaprendi? É a esse nível que a exaustão do autista chega. Desculpa a Foi- interrupção, foi só para pontuar isso, porque quando a gente fala, estou exausto, estou cansado, as pessoas dizem assim, todo mundo fica cansado, todo mundo fica É, estressado depois de uma semana de trabalho, né? Mas não é apenas isso. é. Mas foi pertinente, Paulo, porque é justamente essa característica que vem. Por exemplo, eu começo a trocar as palavras, né? Então, se eu vou falar a caneta, eu quero aquela caneta azul, aí eu começo aquela azul caneta, sabe, e aí as frases ficam totalmente incompreensíveis, né? De fato, isso é verdade. Como meio de tentar, como eu já me percebi, né, por isso que é importante o autoconhecimento, como eu já me percebi nessa situação, o que eu fiz e tenho tentado fazer agora no meu retorno é lutar, né, entre aspas, né, por horários que me permitam ter pausas, né? Então, a minha carga horária é a mesma, só que eu procurei, junto à minha coordenação, montar horários que, por exemplo, me dá um dia de folga durante a semana para eu tomar aquele fôlego, né, e voltar às Era, minhas atividades, né? Então, assim, eu tive sucesso, né? Eu não precisei levar o laudo, não precisei explicar o porquê, né? Mas eu fui bem insistente nisso, de ter a folga, porque eu sei que para mim é importante. Se fosse necessário eu apresentar o laudo, eu apresentaria sem nenhum problema, né? Se em algum momento chegar a esse ponto, eu não tenho problema hoje em me revelar autista, né? Mas não foi necessário.
Outro ponto que para mim também é bem difícil é a minha capacidade de concentração dentro da sala. Quando eu era aluna, eu só conseguia prestar atenção na aula do professor se eu estivesse escrevendo tudo que ele estava falando. Porque se eu parasse de escrever, aí a minha mente voava. E isso aconteceu aqui na entrevista. Eu estava me fixando em você, na sua fala, mas por algum momento eu fugi e aí voltei, levo um lapso de segundo para voltar. E aí, às vezes, acho que também por causa da minha capacidade cognitiva, eu não fica tão perceptivo porque eu acabo vendo o enredo ali e consigo acompanhar. Mas se eu estiver muito cansada, eu me perco completamente. E aí, isso se reflete na sala de aula também, enquanto docente, enquanto professora. Por quê? Se o aluno está lá no fundo da sala de aula cochichando, eu estou escutando o que ele está falando. E aí, pronto, se eu tiver aqui no quadro, ó, quem decidiu participar aqui, se eu tiver lá no quadro, eu perco totalmente o que eu estou falando. E aí eu fico com aquela frustração e a sensação assim, de que a aula não foi boa, né? Eu não sei. Eu comecei a usar fones de ouvido com abafador de ruído recentemente, né? E eu estou pensando seriamente em usá-los para trabalhar, porque ele não impede que eu escute a outra pessoa, ele apenas abafa o ruído branco, né? Aham, Então, eu conseguiria dar aula e escutar os meus alunos caso eles me questionassem algo de maneira mais forte. Isso eu acredito que os cochichos ele abafaria, né? Ou até mesmo a questão de arrastar a cadeira. Por exemplo, eu estava na aula, um menino derramou daquelas garrafas de ai, metal. Derramou não, derrubou. Misericórdia, eu levo um susto assim, meu coração dispara de um jeito. Então, tudo isso, eu falo esses detalhes porque parecem coisas bobas, mas isso interfere na qualidade do trabalho que eu entrego. claro. Porque imagina, gente, você tem uma aula, as minhas aulas são de 2 horas. Você tem uma aula de 2 horas. Se a cada 20 minutos tem um episódio desse, a aula vai ficando toda quebrada, sabe? Então, assim, por mais que eu consiga dar uma excelente aula, eu preciso de condições para que isso aconteça, né? E tem sido um desafio, Paulo, tem sido um desafio porque, como foi colocado no início da entrevista, o meu diagnóstico é muito recente. Uhum. Então, eu estou aprendendo agora como lidar com tudo isso, sabendo da minha condição, né? Mas esses são os principais desafios, né? Ah, o outro desafio que aí fecha é que eu preciso de uma rotina, sabe? Para mim é muito difícil não ter rotina. Eu preciso, por exemplo, de ter minhas atividades concentradas em um turno, né? Porque se eu tenho uma aula de manhã, uma aula à noite, eu não faço mais nada aquele dia. Porque eu não saio daquele estado ali de estar. Eu começo o meu dia pensando na primeira aula e vou ficar do final da primeira aula até o horário da última aula pensando naquela aula e aí eu não rendo, eu não faço outra coisa da vida. Então também foi uma coisa que eu lutei, né? Junto à minha coordenação, foi para pedir que meus horários fossem concentrados, para que eu entrasse, eu brinco, né, que é o método Ford de produção, que é você entra ali na atividade e vai até concluir ela, porque se parar, aí você tem dificuldade para voltar, né? Então, eu concentro um horário inteiro para preparar a aula, um horário inteiro para lecionar, e aí vai um horário inteiro para fazer outra atividade, um dia no intervalo entre as aulas para me recuperar em termos de energia. E essas são as estratégias que eu estou procurando é, estabelecer na minha vida profissional. Isso aí que você falava tem muito a ver. É a questão da inércia autista. A gente demora muito mais tempo que as outras pessoas para se aquecer para uma tarefa. E quando a gente aquece para aquela tarefa, às vezes a tarefa já está acabando, os outros já estão acabando,
E para a gente parar naquilo e passar para uma outra tarefa, isso também demanda tempo. Então, essa coisa que é feita, poxa, você tem uma aula que termina, já pula para outra, já pula para outra sala de aula para dar aula para outro aluno. Para nós autistas não funciona assim, né? A gente precisa de um tempo de aquecimento, um tempo para entrar no flow, e quando a gente está no flow, a gente não quer parar, né? Não é simples parar. E isso tudo exige adequação. Na outra entrevista, a que não ficou gravada, você me dizia que para você é muito complicado essa questão dos períodos escolares, porque quando você começa a se acostumar com um, já está terminando aquele e já muda tudo para o outro, né? Você podia repetir essa Exatamente. informação para nós? Porque como eu trabalho no ensino superior, os nossos períodos são semestres, né? Então, 4 meses cada semestre. Imagina, 4 meses, né? Aí vamos supor, eu tenho um determinado horário no primeiro semestre. Eu vou levar um mês ou mais para me acostumar àqueles horários, né? E aí, quando eu estou me acostumando, demora pouco, já está acabando o período. Então, assim, é outra coisa que para mim é uma adequação importante, é que haja uma certa. Eu sei que não vai existir 100% homogeneidade, mas que haja um mínimo de semelhança possível. Uhum. Então, por exemplo, nesse semestre, eu estou trabalhando de manhã, a manhã inteira. Isso, as manhãs. Atendeu o pré-requisito de que eu pedi que fossem concentrados, né? Atendeu o pré-requisito de que eu pedi que eu tivesse intervalos entre os dias, ok. Mas semestre que vem eu já vou trabalhar à tarde e à noite. Uhum. Aí eu vou mudar, olha só, de tarde para noite eu vou mudar o meu horário inteiro por 4 meses, né? Então, assim, é complicado para mim. Todo início de período é um desafio. Todo início de período, as pessoas iniciam o período assim revigoradas, né? Porque vieram das férias, descansaram. Eu inicio estressada porque houve um monte de mudança. Então, é assim. Só que, quanto a isso, é meio delicada a adequação, porque as disciplinas elas são fixas, né? Os horários, né? É de acordo com a demanda dos alunos. E nem sempre eu vou conseguir ficar no mesmo horário. Então, isso é uma coisa que eu vou ter que conviver na minha vida profissional. É complicada a situação. A gente estava conversando da outra vez da tua insegurança com relação a solicitar todas as adequações para que o ambiente acadêmico se tornasse seguro para você, né? Dentro e fora de sala de aula, em função da tua instabilidade de emprego, né? Então, tu falava que tinha Isso. medo disso. E é uma coisa bem complicada, porque essas mudanças elas vão ocorrer, né? E a gente, para se adaptar, o autista precisa de rotinas, né? A rigidez de um cérebro autista ela é muito grande. Qualquer mudança na rotina de um autista vai gerar uma alteração orgânica nele. O autismo ele não está só no cérebro, como a maioria das pessoas pensam. O autismo é uma questão sensório-motora e é orgânico. Então, todo o organismo de um autista ele é alterado, né? Trazendo como informação que muitas vezes a pessoa está passando por algum estado de saúde alterado, alguma coisa, e ela procura um médico. Os médicos fazem todos os exames e as taxas dão perfeitas. Está tudo perfeito com aquela pessoa, mas ela continua sentindo um incômodo. Essa pessoa sendo autista, aqueles índices que funcionam para os neurotípicos não servem para avaliar uma pessoa autista. Então, hoje seria muito importante que a gente tivesse profissionais
especializados nisso, né? Gabriela ainda dizia isso na nossa entrevista, aqui para o projeto mesmo. Ela dizia assim: quando você chega diante de um médico, por exemplo, e você diz para ele da tua condição: olha, eu estou no espectro, eu sou autista. O que ele faz com essa informação? Nada. Da mesma forma, quando tu chega para um empregador e coloca: olha, eu sou uma professora de matemática, eu sei dar aulas, eu tenho a minha competência para isso, mas eu sou autista. O que ele faz com isso? Nada, porque ele não tem Exatamente. conhecimento. Esse projeto é justamente para isso, para gerar maior conhecimento com relação às nossas esquisitices, como diz a Gabriela, né? Esse nosso modo diferenciado de ser. E para que você possa ter um ambiente realmente seguro, talvez você precise mais ainda de adequações do que essas que você conseguiu. Inclusive, adequações dentro da sala de aula. Porque a questão de ruídos. Por exemplo, trabalhos em grupos. Ah, vamos formar 3, 4 grupos. Isso é caótico, porque todos falam ao mesmo tempo. Então, como que uma professora faz para dar atenção a um grupo que está fazendo um questionamento enquanto o resto da sala inteira está conversando, que seja sobre o trabalho? Isso se torna quase impossível para o nosso cérebro assimilar, né? É. Já estou sendo Não, sinalizado aqui pela minha auxiliar que o nosso tempo, de novo, Está acabando. está acabando. Olha, isso me dá desespero. Eu ainda vou ter que comprar um Zoom para poder fazer a entrevista inteira, né? Mas assim, eu vou querer que você responda isso no próximo. Como é que você está pensando ótimo. em se adequar dentro de sala de aula com os teus alunos? Se você pensa que talvez uma abordagem já de juntar na tua apresentação, no teu currículo, de quem é a Andressa, como profissional, você também passar essa informação e fazer um pequeno esclarecimento do que é o autismo para que eles possam ser teus colaboradores. Mas vamos falar disso no próximo, pode ser? Vamos sim, Paulo. Então voltamos em breve. É.